Beleza, pessoal? Começando mais uma aula aqui, tá? Seguindo a nossa didática, aprendemos o componente bom e agora ele com defeito, tá? Então vamos iniciar aqui a análise de defeito em capacitores. É muito importante, pessoal, prestar atenção em tudo que eu falar aqui, que é de forma simples e objetiva e vai ajudar muito vocês aí na bancada, tá? Se tratando de capacitor, temos dois defeitos aí no capacitor. Um defeito é o de fuga e curto. Tá? Então, precisamos entender o que seria fuga e o que seria curto. Então, tem aqui, ó, eu tenho um circuito aqui, vou fazer um circuito. Capacitor, insere um resistor, insere com outro resistor. Aqui no nosso GND. Aqui eu vou colocar 6 volts, tá? C1, R1 de 20K, R2 de 40K. Vou pedir aqui uma tensão nesse ponto e nesse outro ponto aqui, ponto A, ponto B. Então vamos lá. Bom, se você seguiu as aulas até aqui, você já consegue me falar as tensões no ponto A e no ponto B. Se tratando de um capacitor e depois que ele se carrega, o que acontece? Olha só. Então posso afirmar que aqui eu tenho 0 volts e aqui 0 volts. Por quê? Porque eu vejo agora esse circuito aqui dessa forma. Uma chave aberta em série com 2 resistores. Aí vem toda aquela, tudo que a gente aprendeu. O ponto aberto, né, é onde vai se concentrar toda a tensão da fonte. Então, se eu medir aqui, eu vou encontrar os 6 volts. Então, o capacitor tá bom, ele se carregou e ele agora é chave aberta no circuito. Então, ele tende a uma resistência infinita. Dessa forma, não passa nada para o outro lado. Então, se eu medir daqui para cá, eu encontro 0 volts. Se eu medir daqui para cá, 0 volts. Se eu tenho 0 volts nos dois resistores, significa que eu tenho 0 de corrente, não há queda de tensão no circuito. Tá bom? Então, vamos entender agora o capacitor com defeito. Antes, pessoal, eu gostaria de aplicar aqui a diferença, né, de fuga para curto. Eu vou começar com o curto. Geralmente, pessoal, quando a gente fala curto, o pessoal já liga a um defeito, tá? Mas olha só, eu vou pôr um ponto aqui, ó, ponto A e um ponto B. Veja que não tem nada ligado, o circuito está aberto, então se eu injetar 5 volts aqui, consequentemente eu tenho 0 volts aqui. Então, o que eu posso fazer para me ligar esse ponto a esse? Eu tenho uma alternativa. Uma das alternativas é eu fazer isso aqui, ó, pegar um fio, soldar aqui, soldar aqui. Aí quanto que eu vou ter do outro lado? 5 volts. Tá? Outra alternativa é pegar isso aqui, ó, soldar uma bobina. Aí eu vou ter do outro lado 5 volts. Outra alternativa, colocar um resistorzinho aqui, ó, de um pouquinho bem baixinho, 1 ohms. Aí eu vou ter também 5 volts do outro lado. Então, pessoal, o que é o curto? O curto, pessoal, é quando eu ligo um ponto, ó, ao outro, tá? Independente do que eu usar. Se eu usar um fio, se eu usar uma bobina, se eu usar um resistorzinho de baixa resistência, né? Baixíssima resistência. Quando você tem um resistor, você vai ver aí na sua esquema elétrico, exemplo, R20, aí você vai ver lá 0. Significa que esse resistorzinho aqui, pessoal, ele é um resistor short, traduzindo, curto.
um defeito? Não. Significa que ele está ligando esse ponto a esse. Tá? E mesmo assim, na falta desse resistor, se ele abrir, né, por um defeito, você não pode colocar um fio. Essa aqui é para outra aula, mas já estou te adiantando aqui. Mas ele simplesmente está fazendo isso. Ele é um curto no circuito, né? Ou seja, ele está levando o que está aqui para cá. A bobina, logo mais vamos ter aulas de bobina. Então vou adiantar aqui para você, ó. Quando você injeta o teste da bobina, né? Qual que é o teste da bobina? Você coloca na escala do diodo, né? Na escala do diodo, onde tem a escala sonora. Você vai pôr uma ponta aqui e outra ponta aqui, independente, vermelha ou preta, só que as duas ao mesmo tempo. O que tem que acontecer aqui? A bobina vai bipar. Por quê? Porque ela é considerada um fio, um curto. Olha só que a gente não está falando de defeito aqui. Bom? Então, simplesmente estão falando que o curto liga um ponto ao outro. Tá? Então, significa dizer o seguinte, né? Se tratando do capacitor, se eu tenho um capacitor aqui, ó, numa malha, aí eu tenho ele aqui, ó, capacitor, que está ligado ao GND, ó, ele está em paralelo. Então, significa que é 5 volts, significa então que ele está com um lado no positivo e o outro lado no negativo. Aí, de repente, fez isso aqui, ó. Veio a tensão e o que aconteceu aqui? O curto no capacitor, pessoal, ele acontece dessa forma. Temos as placas, né? Duas placas, já aprendemos sobre isso. Quando o dielétrico dele é danificado, o que acontece agora? O dielétrico, é aquele isolante, né? Ele faz exatamente isso, isolava uma placa da outra. Só que ele danificou, né, por algum motivo, uma alta tensão aí. E agora eu tive as placas fazendo isso aqui, ó. Ou seja, elas estão unidas. Uma tocou na outra. Quando isso acontece, pessoal, lembra do curto? O capacitor agora se comporta como um curto, como um fio. Então ele liga esse ponto com esse. Agora trazendo para cá, né, aqui é o curto, ele se danificou e uniu suas placas. O que ele faz? Ele une esse lado com esse. Quem está aqui? O GND, 0, né? Então eu passo a ter aqui 0 volts. Eu aterrei a minha malha, né? Esse curto fez com que a minha malha fosse aterrada. Então esse aqui é o curto no capacitor. Tá? Então aqui dizemos que o capacitor está em curto. Então quando você medir aqui, você vai encontrar 0 volts, escala de tensão. Na escala de condução reversa, a ponta vermelha aqui, ou no terra, né? Qualquer GND, você vai colocar a preta aqui, vai bipar, vai colocar a preta aqui, vai bipar. Por quê? Porque esse lado aqui está dando continuidade com esse. Aqui meu capacitor está agindo como uma chave fechada. Então tudo que está vindo aqui, ó, a corrente que está vindo aqui, ela faz isso aqui, ó. Tá? Então meu positivo toca no GND. E é por isso que eu vou ter agora 0 volts. Tá? Agora, ó, eu vou ter esse determinado circuito aqui. Eu tenho uma tensão aqui, ó, 6 volts. Aí eu vou ter um resistor em série com o meu capacitor, em série com outro resistor. Tá? Aí o pessoal fala assim, ah, mas esse circuito aí não existe na placa. Pessoal, aqui é só didática, tá? Por isso aqui você consegue aplicar aí quando você pegar o esquema real. Aqui é para você entender o componente aí, como que ele vai reagir. Tá? Então você consegue entender bem aí. Então vamos lá, olha só.
eu tenho aqui, ó, meu resistor R1 de 20K e o R2 de 40K. Esse circuito está sendo alimentado por 6 volts, né? Eu perguntaria para você, circuito bom aqui, quanto eu ia encontrar aqui no meu ponto A e quanto no meu ponto B? Circuito bom. Tá? Você ia responder aqui, 6 aqui, 0 aqui, porque ele bom, ele ia se comportar como isso aqui, ó. Um resistor em série com uma chave aberta, em série com outro resistorzinho. Né? Então ia ter a tensão toda no ponto e para baixo 0. Só que aqui aconteceu isso aqui, ó. Você foi medir o circuito e encontrou 4 volts aqui, 4 volts aqui. E aí, qual é o defeito desse componente? Bom, sabemos que é o capacitor, estamos falando do capacitor. Qual é esse defeito? Se você entendeu aqui, ó, o que é o curto, né? Eu ligo um ponto ao outro, então tudo que está do lado aqui eu levo para frente. 5 volts, 5 volts, 4 volts, 4 volts, tá? Então, essa aqui é a lógica do curto. O que é o curto? Ele liga um ponto ao outro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui, pessoal, geralmente a gente liga muito curto ao defeito. Porém, aqui o capacitor está em paralelo e realmente o positivo toca no GND. Então, com isso, a terra malha. Só que aqui, ó, o capacitor está em curto. Então, o capacitor aqui, olha só, ele está se comportando como um... Ó, ele está se comportando como um fio. Mas por que não está 0 aqui e 0 aqui? Já que o capacitor está em curto. Veja que ele está em série, tá? Ele está em série, por isso ele não está tocando diretamente no GND. Então note que no circuito bom, eu não ia ter queda de tensão no circuito. E veja que aqui, ó, se você entendeu a aula de resistores, se eu medir aqui, ó, para cá, quanto eu vou encontrar? Eu vou encontrar exatamente 4 volts. E por que eu vou encontrar 4 volts daqui? Porque esse ponto está ligando a esse. Então, quanto de queda que eu tenho no R1? Lembra? 6 menos 4 é igual a 2 volts. Então, devido ao curto no capacitor, está tendo circulação de corrente e meus resistores estão bons, então eles recebem a queda de acordo com a sua proporção. R2 vale 2 vezes e R1 vale 1 vez. Então, tenho 6. Né? Se você fizer aquele cálculo lá que vocês aprenderam, né? Vou pegar 2 mais 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, há quedas proporcionais. Então, o curto está no meu capacitor. Meu capacitor é o defeito aqui, tá? Porém, como eu falei, é para didática. Você entender o comportamento do capacitor. A mesma coisa aqui, pessoal. Se eu faço isso daqui, ó. Tem um circuitinho aqui, ó. Um resistor em série com um capacitor. Aí eu tenho um R1 aqui, ó, de 10K. Tenho meu C1 e quero saber a tensão no ponto A. E a tensão aqui de entrada de 10 volts. E aqui, ó, encontrei 0 volts. Qual que é o defeito? O meu capacitor entrou em curto. Mas ele não está agora aterrado? Sim, mas olha aqui. Eu tenho meu resistor. E a parte de baixo do resistor realmente já está no terra. Já está no GND. Então, unicamente aqui com defeito, o capacitor não armazena cargas. Então, onde era para estar 10 volts aqui, devido ao defeito, tem um 0. Tá? Mas não a terra, a malha, por causa desse resistor. E porque o capacitor já estava abaixo do resistor e o resistor ligado ao GND. Tá? Então, vamos agora entender a fuga. A fuga no nosso
capacitor. A fuga, pessoal, é bem simples de entender também, tá? Porém, na prática é um pouquinho difícil de pegar a fuga aí. Mas futuramente vamos usar técnicas para isso. Temos o capacitor aqui, ó. A fuga é o seguinte, pessoal. É como se internamente no capacitor fosse criada uma pequena resistência, tá? Então a gente entende aqui que a resistência ela é medida em ohms, tá? E esse capacitor, que era para agir como uma chave aberta, ele passa a fechar essa chave. Ou seja, o que era para estar passando aqui, ó, exemplo, entrou 4 volts, a malha está sendo alimentada por 4 volts. Chegou aqui, quanto que tem nesse capacitor? 2 volts. Então esses 2 volts seguem. E uma parte, ó, devido a essa fuga, é jogada ao terra. Ou seja, a fuga é um desvio indevido da corrente. Tá? É um roubo, né? Um roubo da corrente. Onde não era para ter, né, a passagem da corrente, já que esse capacitor bom era para ele segurar os 4 volts. Aqui ele seria uma chave aberta. Então tudo que vem aqui ele armazena, né, depois de 100% carregado, 4 volts, e não deixa passar nada, ele bloqueia a corrente. Só que na fuga acontece isso, né, uma pequena resistência aí acaba fazendo com que essa corrente passe por GND. Aí vamos fazer um exercício aqui, para vocês entenderem melhor. Ó, eu tenho aqui, ó, primeiro eu vou fazer um resistor em série com capacitor. Aqui está recebendo 6 volts e eu tenho que ter uma tensão aqui no meu ponto A. R1 de 20K. Bom, circuito bom teria um resistor em série com uma chave aberta. Toda a tensão estaria no meu ponto aberto. Só que aqui eu encontrei 4 volts. Tá. Então o que aconteceu aqui? Bom, se aqui no circuito bom eu teria 6 volts, né, ou seja, toda a tensão no ponto A aberto, né, já que o meu capacitor depois de carregado ele seria uma chave aberta, eu encontrei 4 volts. Então eu vou analisar o circuito, eu vou pôr minha ponta preta no GND e a vermelha no meu ponto A. Quanto que eu vou encontrar? 4 volts. Olha só, 4 volts. Quanto que é a fonte? 6. Então quanto que está no nosso resistor? 2, né? 4 mais 2, 6. Então olha só o que aconteceu aqui. Como eu disse para vocês, né, a fuga, né, ela é medida em ohms, né? Exatamente por se tratar aí de uma resistência interna que acaba fazendo com que essa placa de cima toque na de baixo. Com isso, havendo aí facilitando, nem que seja pouquinha, mas uma passagem de corrente onde não era para estar passando, tá? Então aconteceu isso aqui, ó. Então significa aqui, ó, que o nosso capacitor não está mais como chave aberta, ele agora está se comportando aí como uma chave fechada, né, devido a uma resistência interna aí, está permitindo passagem de corrente por ele. E por que eu sei que tem passagem de corrente? Porque houve queda de tensão no meu resistor. Você vai lembrar que quando eu tenho um ponto aberto, né, toda a tensão se concentra no ponto, 6 menos 6 seria 0. Só que aqui eu estou tendo queda. Então, pessoal, veja só. Então, de quanto foi essa queda? Lembrando que a gente mede em ohms, né? Se tratando de uma resistência. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho um resistor de 20K e eu estou recebendo 2 volts. O meu capacitor, eu estou recebendo 4 volts. Quantas vezes 4 volts é maior que 2 volts? 2 vezes. Então, eu posso garantir que a fuga aqui, ó, foi para 40K. Esse capacitor está equivalendo a um resistor de 40K. É o dobro de 20K. Tá entendendo? Então, dessa forma. Outro exercício aqui para a gente finalizar.
Agora eu vou inverter, né? Vou pôr o capacitor na entrada em série com o resistor, o GND. Também 6 volts, C1, ó, meu ponto A. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele bom, eu ia ter uma chave aberta em série com o resistor. Tá? Então toda a tensão está concentrada no ponto aberto, a corrente é zero, então eu teria 0 volts no meu resistor. Só que agora eu encontrei aqui, eu encontrei também, eu encontrei 4 volts. Então a gente lembra, né, que era para ter 0 de corrente. Só que eu estou tendo queda de tensão no meu resistor. Por quê? Se eu medir aqui, ó, ponta preta aqui e a vermelha no ponto A, eu vou encontrar os 4 volts. Se eu tenho 4 volts aqui e a fonte é de 6, a bateria é de 6, então está faltando 2. Então, se eu medir daqui a aqui, né, ou fizer 6 menos 4, 2 volts. Então significa então que meu capacitor está recebendo queda? Sim. Né? Então, é a mesma coisa que eu faço lá, ó, que é R1 de 40K. Então significa o quê? Se eu tenho o meu resistor aqui, ó, de 40K recebendo 4 volts e a fonte é de 6 e eu estou recebendo 2 volts, significa que a minha fuga é de 20K. Então a fuga desse capacitor ele tá se comportando como um resistor de 20K. Tá bom, pessoal? Parece complicadinho, pessoal, mas vocês vão assistir 2, 3 vezes aí e vocês conseguem entender, tá? É muito importante vocês fixarem tudo que foi passado aqui, porque na hora da análise do efeito vai te ajudar, tá? Lógico que a gente usa aí várias técnicas, né, pra gente buscar a fuga, mas o importante é você ver aí que na fuga a queda, pessoal, vai haver a queda de tensão. Já no curto, né, ele aterra a malha, então você vai receber 0. Se for medir o teste de tensão, você vai encontrar 0 na malha, tá bom? Então essas duas diferenças aí, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode perguntar, a gente vai tirando as dúvidas aí, beleza, pessoal? Valeu aí e ótimos estudos.